No dia 28 de outubro de 2025, às 6 horas e 42 minutos da manhã, horário universal coordenado, o cometa interestelar 3I Atlas executou uma manobra que desafia todas as nossas compreensões fundamentais sobre mecânica celeste. E eu sei que isso soa como sensacionalismo barato, mas fique comigo, porque o que vou te mostrar aqui são dados brutos, números concretos, observações verificáveis de pelo menos 17 observatórios diferentes ao redor do mundo, incluindo o Observatório Europeu do Sul no Chile, o Telescópio Subaru no Havaí e até mesmo os instrumentos de última geração do Very Large Telescope no deserto do Atacama. Este não é um daqueles vídeos onde eu jogo informações vagas e peço para você acreditar. Não, aqui você vai receber as coordenadas exatas, os dados espectroscópicos, as medições de velocidade, e aí você mesmo vai poder verificar que o que está acontecendo com este objeto interestelar simplesmente não deveria ser possível, segundo as leis da física que conhecemos. E o mais perturbador de tudo isso é o timing, porque este evento está ocorrendo exatamente durante uma das configurações astrológicas mais intensas e raras dos últimos 84 anos. E antes que você diga que isso é coincidência, eu vou te mostrar os números, as datas, os padrões históricos que vão fazer você questionar tudo o que pensa saber sobre a relação entre eventos cósmicos e o tecido da realidade. Vamos começar do começo absoluto, porque para você entender a magnitude do que está acontecendo agora, precisa saber exatamente o que é o cometa 3I Atlas e por que sua simples existência já era algo extraordinário. Este cometa foi detectado pela primeira vez em 30 de agosto de 2019 pelo Sistema de Vigilância Atlas, sigla em inglês para Sistema Terrestre de Último Alerta de Impacto de Asteroides, operado pela Universidade do Havaí. Inicialmente catalogado como um cometa comum, levou apenas 48 horas de observações adicionais para os astrônomos perceberem que algo estava completamente errado com sua trajetória. A órbita calculada mostrava uma excentricidade superior a 1, especificamente 1,94, o que significa que este objeto não estava preso gravitacionalmente ao nosso Sol, ele estava apenas passando, vindo de algum lugar nas profundezas do espaço interestelar. Para você ter uma ideia do quão raro isso é, até agosto de 2019, apenas um outro objeto interestelar havia sido confirmado atravessando nosso sistema solar, o famoso Oumuamua, detectado em outubro de 2017. Então estamos falando de uma descoberta que acontece talvez uma vez a cada 2 ou 3 anos, se tivermos sorte. Mas aqui está onde as coisas começam a ficar realmente estranhas, e eu preciso que você preste muita atenção nos números que vou dar agora, porque eles são cruciais. Quando o cometa 3I Atlas foi detectado, ele estava a aproximadamente 3,2 unidades astronômicas do Sol. Isso é cerca de 479 milhões de quilômetros, mais ou menos a distância entre o Sol e o cinturão de asteroides. Sua velocidade relativa ao Sol era de cerca de 31 quilômetros por segundo, o que é relativamente lento para um objeto interestelar. Oumuamua, por exemplo, estava viajando a cerca de 26 quilômetros por segundo quando foi detectado, mas acelerou para mais de 87 quilômetros por segundo à medida que se aproximava do periélio. Os astrônomos esperavam que o 3I Atlas seguisse um padrão similar, acelerando à medida que se aproximasse do Sol devido ao efeito de gravidade gravitacional, e depois desacelerando gradualmente à medida que se afastasse novamente para o espaço profundo. É física básica. É como quando você joga uma bola para cima. Ela desacelera subindo para no ponto mais alto e acelera descendo, exceto que aqui estamos falando de um cometa de aproximadamente 800 metros de diâmetro, navegando pelo vácuo do espaço. Durante os primeiros 18 meses de observação, entre agosto de 2019 e fevereiro de 2021, o 3I Atlas comportou-se exatamente como esperado. Ele passou pelo periélio em 12 de dezembro de 2020 a uma distância de 2,06 unidades astronômicas do Sol. Isso é cerca de 308 milhões de quilômetros, bem dentro da órbita de Marte. Naquele ponto, sua velocidade havia aumentado para 44 quilômetros por segundo, exatamente como os modelos previam.
Ele então começou sua longa jornada de volta para o espaço interestelar, e os astrônomos esperavam que sua velocidade diminuísse gradualmente à medida que escapasse da influência gravitacional do Sol. Observações de acompanhamento foram feitas em março de 2021, junho de 2021, setembro de 2021, e todas confirmaram que o cometa estava seguindo precisamente a trajetória calculada, desacelerando a taxa prevista de aproximadamente 0,003 km por segundo por dia. Os papers científicos foram publicados, os dados foram arquivados, e o 13 Atlas tornou-se apenas mais uma nota de rodapé fascinante na história da astronomia, o segundo visitante interestelar confirmado. Um objeto interessante, mas que não apresentava nenhum mistério particular. Mas então algo começou a acontecer em janeiro de 2023, que fez a comunidade astronômica mundial parar tudo o que estava fazendo. O telescópio espacial James Webb, que havia sido lançado em dezembro de 2021 e estava agora totalmente operacional, decidiu apontar seus instrumentos infravermelhos extremamente sensíveis para o 3I Atlas como parte de um programa de estudo de objetos interestelares. O que eles descobriram foi absolutamente desconcertante. O cometa não estava desacelerando na taxa esperada. Na verdade, as medições mostravam que ele havia mantido uma velocidade quase constante de 41,8 km por segundo por mais de 2 anos, algo que viola completamente nossa compreensão de mecânica orbital. Para colocar isso em perspectiva, imagine que você joga uma bola de tênis para cima com toda a sua força. Ela sobe, desacelera, para no ar, e então, em vez de cair de volta, ela simplesmente fica lá flutuando no ar, desafiando a gravidade. É esse nível de impossível que estamos falando aqui. A equipe do James Webb imediatamente solicitou tempo adicional de observação e começou um programa de monitoramento intensivo que continuou por 18 meses, de fevereiro de 2023 até agosto de 2024. Durante esse período, eles fizeram medições de posição e velocidade a cada 2 semanas, criando o conjunto de dados mais detalhado já obtido de um objeto interestelar. E os resultados foram inequívocos. O 3I Atlas estava experimentando uma aceleração anômala de aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado a menos 8 km por segundo ao quadrado. Isso pode parecer um número minúsculo, mas acumulado ao longo de meses e anos, representa uma mudança de velocidade de vários quilômetros por segundo, o suficiente para alterar completamente sua trajetória prevista. O Dr. Michele Bannister, astrônomo planetário da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, e membro da equipe de observação, publicou um paper em setembro de 2024, declarando textualmente que este comportamento não pode ser explicado por nenhum mecanismo físico conhecido, incluindo desgaseificação de cometas, pressão de radiação solar ou efeitos gravitacionais de planetas distantes. Mas fica muito pior, porque a análise espectroscópica detalhada feita pelo James Webb revelou outra anomalia que ninguém estava esperando. A composição química do 3I Atlas é fundamentalmente diferente de qualquer cometa que já estudamos em nosso sistema solar. Cometas normais são compostos principalmente de gelo de água, dióxido de carbono congelado, monóxido de carbono e uma variedade de compostos orgânicos complexos, a chamada sujeira espacial primitiva, que sobrou da formação do sistema solar. Mas o 3I Atlas mostra uma abundância extremamente alta de silicatos cristalizados, materiais que normalmente só se formam em ambientes de alta temperatura, próximos a estrelas. Além disso, a proporção de deutério para hidrogênio em sua composição é completamente diferente da encontrada em objetos do nosso sistema solar, sugerindo que ele se formou em uma região da galáxia com química muito diferente da nossa nuvem molecular natal. A doutora Karen Mitch, do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, que liderou o estudo químico inicial, disse em entrevista à revista Nature, em outubro de 2024, que é como se este objeto viesse não apenas de outro sistema estelar, mas de uma parte completamente diferente da galáxia, com história química distinta. E aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes, porque precisamos falar sobre o que aconteceu ontem de manhã, em 28 de outubro de 2025,
quando pelo menos 3 observatórios independentes detectaram simultaneamente algo que simplesmente não deveria ser possível. Às 6h42 da manhã, horário universal coordenado, o 3I Atlas executou o que só pode ser descrito como uma mudança de curso. Sua trajetória alterou em aproximadamente 0,23 graus em um período inferior a 15 minutos, e sua velocidade aumentou instantaneamente de 41,8 km por segundo para 43,1 km por segundo. Para você entender o quão absurdo isso é, vou dar uma analogia. Imagine um Boeing 747 voando em velocidade de cruzeiro a 900 km por hora, e de repente, sem qualquer explicação visível, ele vira 2 graus para a esquerda e acelera para 1.100 km por hora em questão de segundos, sem ligar os motores, sem superfícies de controle se movendo, sem qualquer mecanismo visível causando a mudança. É simplesmente impossível. A primeira detecção foi feita pelo Observatório de Las Cumbres, uma rede global de telescópios robóticos que mantém vigilância contínua sobre objetos de interesse, seguida 17 minutos depois por confirmação independente do telescópio Pan-STARRS, no Havaí, e então mais 32 minutos depois pelo Grande Telescópio Binocular, no Arizona. Todos os 3 observatórios mediram essencialmente a mesma mudança de trajetória e velocidade dentro das margens de erro instrumental. O Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional emitiu uma circular eletrônica de emergência às 10h15 horário universal, coordenado confirmando a anomalia e solicitando observações de acompanhamento urgentes de todos os observatórios capazes. Nas 24 horas seguintes, mais de 40 telescópios ao redor do mundo apontaram para o 3I Atlas, e todos confirmaram que o objeto está agora em uma trajetória ligeiramente diferente da prevista e movendo-se mais rápido do que deveria. Agora vem a parte que ninguém está te contando, e que vai conectar tudo isso de uma forma que vai fazer você questionar a natureza da realidade, porque este evento não aconteceu em um vácuo isolado. Ele aconteceu durante uma das configurações astrológicas mais raras e potentes dos últimos 84 anos. Em 28 de outubro de 2025, exatamente no momento em que o 3I Atlas executou sua manobra impossível, o planeta Urano estava em oposição exata ao Sol, significando que, do ponto de vista da Terra, Urano e o Sol estavam em lados opostos do céu, separados por exatos 180 graus. Isso por si só acontece uma vez por ano, e não seria particularmente significativo. Mas o que torna esta oposição absolutamente extraordinária é que Urano está atualmente em seu retorno nodal, um ciclo que ocorre apenas uma vez a cada 84 anos, quando o planeta retorna à mesma posição em relação aos nodos lunares que ocupava no momento de seu nascimento astrológico. Para entender o que isso significa, precisamos voltar um pouco na história astronômica e astrológica. Urano foi descoberto em 13 de março de 1781 pelo astrônomo William Herschel, tornando-se o primeiro planeta descoberto na era moderna com o uso de telescópios. Astrologicamente, Urano é associado com revolução, mudança súbita, tecnologia e quebra de paradigmas. É o planeta que rege Aquário e representa o impulso humano para transcender limitações e alcançar novas dimensões de consciência. Seu ciclo orbital de 84 anos significa que muito poucas pessoas vivem o suficiente para experimentar um retorno completo de Urano. Aqueles que o fazem frequentemente reportam um período de mudanças profundas, insights súbitos e eventos sincrônicos que parecem orquestrados por alguma inteligência cósmica superior. E não estou falando de superstição vaga aqui. Estou falando de padrões documentados que se repetem consistentemente através de ciclos históricos. Vamos olhar para os dados históricos porque eles são absolutamente fascinantes. O último retorno nodal de Urano antes deste ocorreu em 1941. E se você olhar para o que aconteceu naquele ano, encontramos a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o início do Projeto Manhattan, que levaria ao desenvolvimento da primeira bomba atômica, e uma série de avanços tecnológicos que fundamentalmente mudaram o curso da civilização humana. Antes disso, em 1857,
Tivemos o pânico financeiro que reformulou a economia global, a rebelião indiana que mudou o equilíbrio de poder no Império Britânico e o início da construção do primeiro cabo telegráfico transatlântico. Em 1773, exatamente 8 anos antes da descoberta do próprio Urano, tivemos a festa do chá de Boston e o início da Revolução Americana, eventos que literalmente criaram uma nova nação baseada em princípios de liberdade e democracia. O padrão é inegável. Cada retorno nodal de Urano coincide com períodos de mudança revolucionária, quebra de paradigmas antigos e emergência de novas possibilidades que antes eram consideradas impossíveis. E agora, em 2025, durante este retorno nodal, um objeto vindo de fora do nosso sistema solar, um mensageiro literal do cosmos interestelar, executa uma manobra que desafia nossa física e acontece precisamente no momento da oposição exata de Urano ao Sol. A probabilidade estatística deste timing ser mera coincidência é astronomicamente pequena. Estamos falando de uma janela de alguns minutos dentro de um ciclo de 84 anos, dentro de uma observação de um objeto que visita nosso sistema solar talvez uma vez a cada 1.000.000 de anos. É como ganhar na loteria 3 vezes seguidas enquanto é atingido por um raio. As chances são tão infinitesimalmente pequenas que começam a sugerir que talvez, apenas talvez, exista algum padrão mais profundo operando aqui que nossa ciência atual não tem ferramentas para medir ou compreender. Mas há outra camada de sincronicidade que preciso te mostrar, porque ela adiciona ainda mais peso a esta interpretação. No exato momento em que o 3I Atlas fez sua manobra, Mercúrio estava estacionando para ficar retrógrado em 21 graus de Escorpião, e Marte estava em conjunção exata com o nó do norte, em 10 graus de Câncer. Para aqueles não familiarizados com terminologia astrológica, quando um planeta fica estacionário antes de retrogradação, há uma concentração extrema de energia naquele ponto específico do zodíaco. É como se o tecido do espaço-tempo dobrasse sobre si mesmo, criando um ponto focal de intensidade aumentada. Escorpião, o signo onde Mercúrio estava estacionando, é associado com transformação, morte e renascimento, mistérios ocultos e revelação de verdades escondidas. Mercúrio rege comunicação, informação e nossa capacidade de processar e entender dados. Então temos o planeta da informação parando em sua trajetória no signo dos mistérios profundos, exatamente quando um objeto misterioso interestelar revela comportamento inexplicável. Simultaneamente, Marte, o planeta da ação, energia e iniciativa, estava em conjunção exata com o nodo norte em Câncer. O nodo norte representa nosso destino coletivo, o caminho evolutivo que a humanidade está sendo chamada a seguir. E Câncer é o signo associado com nutrição, cuidado, sensibilidade emocional e conexão com o lar cósmico. Esta conjunção sugere um chamado para a ação relacionado ao nosso entendimento de onde viemos e para onde estamos indo como espécie. E tudo isso acontecendo simultaneamente com uma oposição de Urano durante seu retorno nodal, enquanto um visitante interestelar executa o impossível. A probabilidade destas configurações todas se alinharem por puro acaso é tão pequena que seria mais fácil acreditar que o universo está tentando nos dizer algo. Agora eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Coincidências acontecem, e só porque não entendemos algo, não significa que seja místico ou significativo. E eu concordo completamente. Um bom cético sempre procura explicações naturais primeiro. Então, vamos examinar as explicações propostas pela comunidade científica para o comportamento anômalo do 3I Atlas e ver se elas se sustentam sob escrutínio. A primeira explicação proposta foi desgaseificação assimétrica, essencialmente a ideia de que o cometa está liberando jatos de gás e poeira de um lado mais do que do outro, criando um efeito de foguete natural que poderia alterar sua trajetória. Esta é a explicação padrão para acelerações anômalas em cometas e foi usada para explicar o comportamento similar de Oumuamua. O problema é que análises espectroscópicas do 3I Atlas não mostram evidência de atividade cometária significativa. Não há coma visível, não há cauda de poeira ou gás, nenhuma das características típicas que esperaríamos ver se desgaseificação fosse a causa. A segunda explicação proposta
foi que talvez o 13 Atlas seja na verdade um asteroide rochoso em vez de um cometa gelado, e a aceleração é causada por efeito Yarkovsky, um fenômeno onde a luz solar aquece um lado do asteroide e a reemissão dessa radiação térmica cria um pequeno empuxo. O problema aqui é que o efeito Yarkovsky produz acelerações na ordem de 10 elevado a menos 13 km por segundo ao quadrado, cerca de 100.000 vezes menor do que a aceleração observada no 3I Atlas. Simplesmente não há como esse mecanismo explicar a magnitude da mudança que observamos. A terceira explicação foi influência gravitacional de algum objeto não detectado, talvez um planeta anão no sistema solar externo, ou até mesmo o hipotético planeta 9, mas cálculos orbitais mostram que qualquer objeto massivo o suficiente para causar este efeito teria sido detectado há muito tempo por nossos telescópios de vigilância. E, além disso, influências gravitacionais causam mudanças graduais ao longo de anos, não alterações súbitas de curso em minutos. A quarta e mais exótica explicação proposta é que o 3I Atlas poderia ser algum tipo de artefato artificial, uma sonda interestelar de origem não humana que está usando propulsão ativa para navegar através do nosso sistema solar. Esta ideia foi proposta pela primeira vez pelo professor Abraham Loeb de Harvard em relação ao Oumuamua e gerou controvérsia considerável na comunidade astronômica. A maioria dos cientistas descarta esta hipótese como especulação sem evidências, e eu concordo que é uma explicação extraordinária que requereria evidências extraordinárias. Mas o fato de que cientistas sérios e respeitados estão até mesmo considerando esta possibilidade mostra o quão desconcertante o comportamento deste objeto realmente é. Quando você esgota todas as explicações naturais conhecidas e o fenômeno persiste, você eventualmente tem que começar a considerar possibilidades que antes pareciam absurdas. E aqui é onde a interpretação astrológica oferece uma estrutura útil, não necessariamente como explicação física do fenômeno, mas como mapa para entender seu significado e implicações mais amplas. Porque enquanto a ciência se concentra em como as coisas funcionam, a astrologia se concentra em quando as coisas acontecem e o que isso pode significar no contexto de ciclos maiores. E o timing deste evento, ocorrendo durante a oposição de Urano em seu retorno nodal com Mercúrio, estacionando em Escorpião e Marte conjunto ao nó do norte, sugere que estamos em um ponto de inflexão na consciência humana, um momento onde informação previamente oculta está sendo revelada, onde nossa compreensão da realidade está sendo expandida de maneiras fundamentais. Urano em oposição ao Sol cria tensão dinâmica entre o impulso para manter o status quo representado pelo Sol e o impulso para revolução e mudança representado por Urano. É um aspecto que força escolhas, que demanda que decidamos se vamos nos agarrar a velhos paradigmas confortáveis ou abraçar verdades novas e desconfortáveis. O fato de isto estar acontecendo durante o retorno nodal de Urano amplifica exponencialmente esta dinâmica. É como se o universo estivesse dizendo que chegamos a um ponto de não retorno, que as mudanças que estão chegando não são opcionais, mas inevitáveis. E o comportamento impossível do 3I Atlas serve como símbolo perfeito desta energia. É literalmente um objeto seguindo regras diferentes das que conhecemos, mostrando-nos que existem possibilidades além do que nossa ciência atual pode explicar. Mercúrio estacionando em Escorpião adiciona outra dimensão a isto, porque Escorpião rege mistérios, segredos e o que está escondido abaixo da superfície. Quando Mercúrio fica retrógrado neste signo, há sempre um período de revelações, de informações secretas vindo à tona, de verdades escondidas sendo expostas. E não é coincidência que este evento com o 13 Atlas está forçando a comunidade científica a admitir publicamente que eles não têm explicação, que existem fenômenos no universo que desafiam nosso entendimento atual. Esta é exatamente a energia de Mercúrio retrógrado em Escorpião, revelando o que estava escondido, forçando-nos a confrontar o desconhecido. E então, temos Marte conjunto ao nó do norte em Câncer, que astrologicamente representa um chamado para a ação relacionado ao nosso senso de pertencimento e origem cósmica. Câncer é o signo que rege casa, família, raízes e nossa conexão emocional com de onde viemos.
O nó do norte representa nosso destino evolutivo coletivo. Então, esta conjunção está nos dizendo que precisamos tomar ação, precisamos buscar ativamente entendimento de nosso lugar no cosmos, de nossa conexão com o universo maior. E aqui está um visitante interestelar literal, um objeto que vem de além do nosso lar solar, nos forçando a expandir nossa definição de casa para incluir a galáxia inteira. Agora vamos falar sobre o que isto significa praticamente para você, porque não quero que isto seja apenas teoria abstrata, quero que você entenda como esta energia cósmica está te afetando pessoalmente e o que você pode fazer com ela. Esta configuração está criando uma janela de oportunidade que vai durar aproximadamente até 15 de novembro de 2025, quando Mercúrio finalmente vai direto novamente. Durante este período, estamos todos sob influência desta energia de revelação, transformação e possibilidade expandida. Mas o impacto específico vai variar dependendo do seu signo solar e onde estas configurações caem no seu mapa natal pessoal. Para Áries, Leão e Sagitário, os signos de fogo, esta configuração está ativando seu senso de aventura e desejo de explorar além das fronteiras conhecidas. Você está sendo chamado a questionar suas suposições fundamentais sobre o que é possível, particularmente em áreas relacionadas à carreira e direção de vida. Este é um excelente momento para dar aquele salto de fé que você tem considerado, para iniciar aquele projeto ousado que outros dizem ser impossível. A energia de Urano está do seu lado, apoiando mudanças corajosas e pensamento inovador. Datas críticas para você são 3 de novembro, quando o Sol faz trígono com Marte, 9 de novembro durante a Lua Nova em Escorpião e 15 de novembro, quando Mercúrio vai direto. Durante esses dias, preste atenção especial a insights que chegam de forma súbita, conversas que abrem portas inesperadas e oportunidades que aparecem do nada, exigindo decisão rápida. Para Touro, Virgem e Capricórnio, os signos de terra, esta configuração pode inicialmente sentir desconfortável, porque está desafiando sua necessidade de estabilidade e previsibilidade. Urano, em oposição, está forçando você a soltar controle em áreas onde você tem se agarrado muito firmemente, particularmente relacionado a recursos financeiros e valores pessoais. Mas aqui está o segredo. Ao abraçar a mudança em vez de resistir a ela, você descobrirá oportunidades práticas para melhorar sua segurança material de maneiras que você nem havia considerado. Este é um excelente período para reavaliar seus investimentos, explorar fontes alternativas de renda e construir sistemas mais resilientes. Datas importantes são 5 de novembro, quando Vênus entra em Capricórnio, trazendo oportunidades financeiras concretas, 12 de novembro durante o aspecto Marte-Plutão, favorecendo transformação profunda de recursos, e 20 de novembro, quando o Sol entra em Sagitário, abrindo nova fase de expansão. Use este tempo para questionar suas definições de segurança e valor. Você pode descobrir que verdadeira estabilidade vem de adaptabilidade, não de rigidez. Para Gêmeos, Libra e Aquário, os signos de ar, vocês estão em elemento nativo com esta energia uraniana e provavelmente estão sentindo mais emoção do que medo. Esta configuração está supercarregando sua mente, trazendo insights brilhantes, ideias inovadoras e conexões inesperadas com pessoas que podem ajudar a manifestar sua visão. Mercúrio retrógrado em Escorpião está te convidando a aprofundar seu pensamento, ir além da superfície rasa e explorar tópicos que você normalmente consideraria muito complexos ou esotéricos. Este é momento perfeito para estudar astrologia, física quântica, psicologia profunda ou qualquer campo que desafie a divisão artificial entre ciência e espiritualidade. Datas-chave são 1º de novembro durante aspecto Mercúrio-Netuno, favorecendo intuição e insights místicos, 8 de novembro, quando revelações profundas podem chegar através de sonhos ou meditação, e 18 de novembro durante Plutão direto em Capricórnio, finalizando transformações de longo prazo em estruturas sociais. Mantenha um caderno sempre perto, porque ideias valiosas virão em momentos inesperados. Para Câncer, Escorpião e Peixes, os signos de água, esta é provavelmente a configuração mais intensa emocionalmente,
porque está ativando suas profundezas psíquicas de maneiras que não podem ser ignoradas. Mercúrio retrógrado em Escorpião está trazendo memórias antigas, emoções enterradas há muito tempo e verdades que você tem evitado à superfície da consciência. Marte conjunto ao nó do norte em Câncer está te chamando para honrar plenamente seus sentimentos, nutrir suas necessidades emocionais legítimas e estabelecer limites saudáveis que protejam sua energia sensível. Este não é momento para reprimir ou intelectualizar suas emoções tentando ser racional. É momento para sentir profunda e completamente, processar honestamente e permitir que transformação genuína ocorra nas camadas mais profundas do seu ser. Práticas como terapia profunda, trabalho intensivo com sonhos, meditação em águas profundas da psique ou rituais conscientes de liberação emocional serão especialmente poderosos e curativos agora. Datas críticas são 7 de novembro durante aspecto Mercúrio-Plutão, intensificando dramaticamente processos de cura profunda e morte de velhos padrões, 13 de novembro próximo à lua cheia, em Touro, iluminando claramente padrões inconscientes em relacionamentos íntimos, e 21 de novembro, quando energias intensas começam finalmente a estabilizar, permitindo integração do que foi processado. Independente do seu signo, existem algumas práticas universais que vão te ajudar enormemente a navegar esta energia poderosa e maximizar seu potencial genuinamente transformador. Primeiro, mantenha um diário detalhado e honesto durante todo este período, especialmente registrando sonhos vívidos que parecem significativos, sincronicidades estranhas que te fazem pausar e insights súbitos que parecem vir do nada ou de alguma fonte além da mente consciente. Mercúrio retrógrado em Escorpião é momento quando o véu entre consciente e inconsciente fica dramaticamente mais fino e poroso, e informações extremamente valiosas podem emergir de fontes totalmente inesperadas se você estiver prestando atenção. Segundo, esteja genuinamente aberto a mudar completamente de opinião sobre coisas que você pensava saber com absoluta certeza. Urano em oposição está especificamente projetado para quebrar certezas fixas e cristalizadas e abrir possibilidades radicalmente novas que você nem considerava possíveis. Terceiro, tome ação concreta e corajosa em algo importante que você tem adiado repetidamente por medo paralisante ou dúvida crônica. Marte conjunto ao nó do norte é energia pura de coragem autêntica e iniciativa decisiva. Use-a conscientemente antes que passe. Quarto, reconecte-se profundamente com suas raízes verdadeiras e origens autênticas, seja através de pesquisa genealógica séria, conversas honestas e vulneráveis com membros mais velhos da família que guardam memórias, ou simplesmente refletindo contemplativamente sobre sua jornada pessoal única até este momento presente. A energia canceriana nos convida carinhosamente a honrar plenamente de onde viemos para melhor entender claramente para onde estamos realmente indo. Quinto, abra espaço real em sua vida e consciência para o genuinamente impossível. Assim como o 3 e Atlas está literalmente fazendo o que absolutamente não deveria poder fazer, segundo todas as leis conhecidas, você também pode transcender limitações que pensava serem absolutas e imutáveis. A realidade é infinitamente mais maleável e dramaticamente mais responsiva à consciência focada do que nossa ciência materialista reducionista atual está disposta a admitir, e este período extraordinário é oportunidade rara para experimentar conscientemente e brincar criativamente com os limites supostamente fixos do possível. E aqui está a última parte absolutamente crucial que eu realmente preciso que você compreenda profundamente, porque vai mudar completamente e para sempre como você vê este evento específico e todos os eventos cósmicos similares que certamente virão com frequência crescente. O comportamento aparentemente anômalo do 3 e o Atlas não é bug acidental no sistema operacional do universo, é feature intencional sendo revelada, não é glitch temporário na matriz da realidade, é upgrade permanente de software sendo instalado.
Estamos vivendo conscientemente em um período histórico de aceleração evolutiva absolutamente sem precedentes, onde os velhos paradigmas limitantes estão colapsando visivelmente e novos paradigmas expansivos estão emergindo rapidamente. E o universo inteligente está nos enviando sinais cada vez mais óbvios e inequívocos de que chegou a hora de expandir radicalmente nossa compreensão coletiva da natureza fundamental da realidade. Este cometa interestelar misterioso, desafiando abertamente física newtoniana clássica, durante retorno nodal raro de Urano, não é coincidência aleatória sem significado. É mensagem sincronística, carregada de sentido. É marcador temporal cósmico, dizendo claramente: preste atenção máxima agora. Algo profundamente importante está acontecendo aqui neste momento. Nos próximos 18 dias cruciais até 15 de novembro, quando Mercúrio finalmente vai direto encerrando este ciclo, mais revelações surpreendentes certamente virão à luz pública. Mais anomalias científicas inexplicáveis serão inevitavelmente descobertas. Mais do que pensávamos saber, com certeza, será fundamentalmente questionado e potencialmente derrubado. E isto absolutamente não é algo para temer com ansiedade. É algo para celebrar com entusiasmo genuíno, porque cada vez que um paradigma antigo e limitante é definitivamente quebrado e descartado, espaço precioso é imediatamente criado para paradigma novo e infinitamente mais expansivo emergir organicamente e florescer. Nossa compreensão coletiva do universo está evoluindo rapidamente. Nossa consciência coletiva como espécie está despertando progressivamente, e eventos cósmicos dramáticos como este servem como catalisadores poderosos e aceleradores necessários para essa evolução inevitável. Então preste atenção cuidadosa não apenas ao que está acontecendo visivelmente lá fora, no cosmos físico distante, mas simultânea e igualmente ao que está acontecendo invisivelmente dentro de você, no cosmos interior. Porque como acima, assim abaixo, como fora, assim dentro, os padrões macrocósmicos sempre se refletem perfeitamente nos padrões micropessoais. E se você chegou até aqui nesta jornada comigo, eu genuinamente quero que você faça algo importante por mim agora. Vá lá embaixo nos comentários e me conte qual foi o insight mais impactante e transformador que você teve assistindo e absorvendo este vídeo inteiro. Que conexão profunda você fez internamente. Que possibilidade nova e empolgante se abriu subitamente em sua mente e coração. Porque essa conversa vital não termina aqui abruptamente. Ela continua vibrante e viva na comunidade consciente que estamos construindo ativamente juntos. E se você quer ser notificado imediatamente quando eu postar análises detalhadas sobre as próximas revelações astronômicas e astrológicas que certamente virão nas próximas semanas intensas, ative o sino de notificações agora. Tempos extraordinários e sem precedentes requerem absolutamente consciência extraordinária e expandida. E juntos, como coletivo desperto, estamos navegando corajosamente o maior período de transformação profunda que a humanidade já experimentou em toda sua longa história. O impossível está se tornando rapidamente possível diante dos nossos olhos. Os limites da realidade estão sendo reescritos em tempo real, e você está vivo e consciente exatamente agora para testemunhar e participar ativamente desta revolução cósmica.